Voltei, irmão Jacó, 20º capítulo. Retorno à tarefa. O trabalho é uma das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. Então, qualquer oportunidade de ajudar o outro, nos engrandece. No livro dos Espíritos, Kardec diz que toda ocupação útil é trabalho. Não deixemos para depois, utilizemos as ferramentas que temos. Eu lembro quando meu pai teve um AVC e ele queria continuar fazendo trabalhos de marcenaria, que ele adorava, e a gente não deixava. Ele falou para o médico que nós estávamos impedindo ele de trabalhar. E o médico disse isso em outras palavras. Ele disse: o senhor trabalha em outra coisa. Aconselha pessoas, dê seu ombro amigo, ouça as pessoas. Ou seja, existem muitos modos de sermos úteis, Agora que temos alguns raios de luz que se faziam sentir dentro de mim, buscava penetrar a grandeza do ato de orar e meditar. Pouco a pouco perdi o interesse pelas indagações de toda sorte. E quando em conversa com os amigos do meu novo ciclo, sabia guardar as conveniências da palavra oportuna. Entendi que receber distinções é acrescentar a responsabilidade individual e, por isso, aprendi a louvar o supremo poder sem solicitações particulares em meu benefício. Compreendi que praticar o bem, dando alguma coisa de nós mesmos nas aquisições de alegria e felicidade para os outros, é o dom sublime por excelência e, em razão disso, me preparava para ser mais espontâneo e desinteressado na ajuda fraterna, mas eficiente e pronto nas ações de servir. Longas conversas sem vantagens fundamentais para a vida do espírito perderam o saber com que se apresentavam a princípio, quando interpelava Marte e o irmão Andrade a propósito de 1000 assuntos diferentes. Suportava sereno as compridas conversas com entidades sofredoras, necessitadas de desabafo, me valendo de tais ocasiões para a ministração de ensinamentos redentores aos quais se mostrassem inclinadas, mas me sentia incapaz de tomar tempo aos companheiros de serviço com perguntas ociosas ou prematuras. Certo dia, Bezerra me afirmou que o entendimento da alma é como lente minúscula no seio de infinita obra universal e que o problema primário da consciência interessada na aquisição do amor e sabedoria não é o de perscrutar, ou seja, de estudar com a infantilidade ou desespero os patrimônios da vida, e sim o de enriquecer a lente da própria compreensão, aprimorando-a, dilatando seu poder, a fim de que possa refratar e disseminar a eterna grandeza do Senhor, aproveitando-a para si e para os outros. Portanto, feliz, aceitei o imperativo de recolhimento espiritual e quanto mais buscava entender a pequenez da minha alma e as minhas gigantescas necessidades de autorrenovação, mais reconforto e paz recolhiam da prece para que o meu pensamento constituía agora vigoroso manancial de recursos, de cujas forças irradiantes recebia dobrado possibilidades de atacar a novos serviços. Conselho fraterno. Me sentindo incapaz de reiniciar a tarefa, procurei Bezerra para me aconselhar. O grande orientador me recebeu com a bondade habitual e explicou o gentil: Jacó,
Se os nossos irmãos ignorantes, depois da morte do corpo, na maioria das vezes prosseguem algemados a ações ruinosas a que se dedicaram, continuamos, por nossa vez, nos serviços de espiritualização a que nos devotamos. Nos sentimos abrasados na sede de conquistar gloriosos cumes, pretendemos adquirir mais luz, mais alegria e vida abundante, de modo a enriquecer a estrada que trilhamos. Entretanto, o milagre de nossas antigas concepções terrestres não existe. O céu é suficientemente iluminado e feliz para cogitar os véus de sombra e eliminar os espinhos do sofrimento que decorrem do nosso desacordo com a lei e conquistá-lo começando semelhante serviço em nossa própria alma. Então, o seu trabalho é de prosseguimento. Organize um entendimento com os amigos de sua boa luta e retorne aos processos do auxílio. Cada setor de atividade cristã, junto dos irmãos obsidiados, doentes, desorientados, ignorantes, criminosos ou infelizes, encarnado ou desencarnado, representa um ângulo de construção do seu próprio paraíso. O espírito vale pelas expressões divinas que pode traduzir no próprio caminho, porque o Criador atende a criatura através da criatura. Regresse contente aos seus casos de socorro. Eles representam a sua melhor oportunidade de servir ao Senhor. Ajudando, libertando e iluminando os outros, você auxiliará, melhorará e engrandecerá a si mesmo. Porque lhe enderecei algumas palavras com referência ao recomeço, sugeriu que me concentrasse atencioso para recordar todos os serviços nos últimos 10 anos, de modo a estabelecer um programa criterioso e metódico. Fim do nosso entendimento, me isolei para a rememoração necessária com imensa clareza lembrava os incidentes. Tive a ideia de que maravilhoso disco de imagens era acionado dentro de minha imaginação, projetando devagar sobre a minha memória todos os quadros vividos no último decênio. Então ele focou a mente como foi sugerido e o processo mental fez um download da sua memória e relembrou tudo em alta definição e assim ele anotou tudo o que devia fazer. Anotei quanto me era preciso para a volta ao ministério que iniciei ao abraçar os do irmão Andrade, providenciei um encontro com todos os cooperadores, junto dos quais meus humildes esforços doravante se desdobrariam ante os serviços novos. A reunião com os amigos foi confortadora e interessante. 3/4 partes, ou seja, 75% das entidades presentes se ligavam a mim através dos trabalhos de doutrinação que efetuei nos círculos terrestres. Remanescentes renovados de antigas agremiações de espíritos obsessores, ainda incapazes de sintonia com os planos mais elevados, buscavam em mim proteção e arrimo, receando a influência de malfeitores cruéis que os tiranizavam. Ou seja, 75% dos espíritos que iriam trabalhar com ele eram ex-obsessores que aceitaram a ideia de fazer sua reforma íntima e se dedicar ao bem. Portanto, os espíritos que ajudam no esclarecimento, antes dizíamos doutrinação, né? Não espíritos que estão se regenerando, são espíritos que estão se regenerando, não são espíritos elevados como costumamos pensar. E Jacó se fez coordenador desse trabalho. Guardava comigo a responsabilidade
de lhes haver descortinado os horizontes da vida superior. Mas eles continuavam necessitando de ajuda de alguém que os ajudasse na movimentação dos recursos não muito complexos de que eles eram detentores, tanto quanto minha situação reclamava companheiros para as obrigações que me cabia desempenhar. Permanecíamos todos na posição de discípulos de boa vontade, que apesar dos devotamentos às lições, não conseguem agir sozinhos. A palavra dos colaboradores expunha suas esperanças no futuro, me levando a refletir nos graves deveres que assumia. Aguardavam a alegria do trabalho, no próprio aperfeiçoamento. Disputavam forças para a melhora de si mesmos. Traçavam planos de serviço com entusiasmo confiante. Dirigiam-se a mim como se eu fosse um chefe seguro. As noções de responsabilidade penetravam o meu âmago. Não registrava as confidências dos amigos com o otimismo fácil de outro tempo. Recebia as observações e pareceres, ponderando as dificuldades que sobreviriam. Realmente me achava confortado diante da possibilidade de me absorver na ação edificante, mas pesadas reflexões me dominavam por dentro. Examinamos e discutimos vários casos de obsessões, perseguições e enfermidades em cuja zona sombria deveríamos penetrar. Recordamos a necessidade de incentivar a cooperação de diversos companheiros ameaçados pela treva do desânimo e da discórdia, a fim de não imobilizarem a mente e os braços entre os sofredores do mundo. O amigo Andrade, presente à reunião, assegurou sensatamente que é tão difícil modificar as disposições de um espírito perseguidor e vingativo quanto reerguer um irmão entregue ao desalento. É muito difícil tirar um espírito da obsessão. Nesses minutos de sadia fraternidade, recebi notícias diretas de todos os processos de socorro nos quais tive a alegria de funcionar nos últimos anos. E resumindo longas demonstrações verbais, concluímos que era imprescindível atacar o trabalho semeando o bem. A morte não interrompe o bem, combate da luz contra as trevas, aliás, intensifica-os, aumentando o conhecimento divino em redor do servo operoso e fiel. Constituiríamos, pois, um conjunto de servidores do Evangelho da Redenção, interessados em estendê-los dentro da mais amplo dinamismo espiritual. Estaríamos sediados ali mesmo, no pequeno burgo onde Marta me ajudou, cheia de carinho e dedicação. Com os recursos intercessores de Bezerra, todos os nossos problemas de localização e movimentação de serviço foram solucionados satisfatoriamente. Assembleia de Fraternidade. Foi assim que designamos nova data para as bases definitivas da fase diferente de trabalho. No dia marcado para essa Assembleia de Fraternidade, as árvores acolhedoras que cercavam nossa moradia também se mostravam mais formosas e serenas, oferecendo flores abertas que pareciam proclamar nossa esperança nos frutos do futuro. Pássaros alegres cantavam nos ramos, pressagiando sublime alegria. Desde as horas da manhã, grupos de amigos começaram a chegar. Os minutos deslizaram encantadores e de mim não saberia expressar a alegria que dominava minhas fibras mais íntimas. À noitinha, Bezerra, Saião, Guilhom, Cirne, Inácio Bittencourt, Rosenberg, Frederico Júnior, Ulisses Tosta, Casimiro Cunha, Batuíra, Romualdo de Seixas,
Petitinga, Emmanuel, André Luiz e muitos outros trabalhadores do cristianismo redivivo no Brasil permaneciam conosco, encorajando os nossos corações. Iniciados os trabalhos de comunhão fraternal, diversos orientadores presentes nos estimularam ao Ministério de Ação Evangélica. E Bezerra de Menezes, conduzindo a parte final, comentou a grandeza da vida que se desdobra infinita em todos os ângulos do universo e a divindade de trabalho edificante que nomeou por escala iluminativa, cujos degraus nos conduzem até a fonte augusta da criação. Explanou sabiamente com referência aos serviços que nos competiriam de agora em diante e se reportou aos tesouros de boa vontade, arrancando-nos lágrimas de esperança e contentamento. Por fim, num gesto que provocou alegria geral, convidou André Luiz a fazer a prece de encerramento, aludindo ao seu trabalho informativo de nossa esfera de ação. O estimado médico da espiritualidade se ergueu e orou comovidamente. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo apavorante, mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar. Mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos da árvore dos séculos que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro das Tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguendo da inutilidade para o serviço da cooperação divina. Agora e sempre, assim seja. Recomeço. A oração terminou num deslumbramento de luminosidade e alegria a estender-se além de nós. Que poderia dizer em sinal de reconhecimento? De minha alegria falavam as lágrimas copiosas a borbulharem dos meus olhos. Fizeram-se as despedidas e, em breve, enquanto os companheiros de minha nova luta repousavam no domicílio que abrigaria o nosso pensamento orientador, me vi sozinho sob o alvoredo banhado de luar. Nos céus brilhavam aquelas mesmas estrelas que, de quando em quando, me habituei a contemplar na crosta da terra e meditando de alma feliz sobre o dia seguinte, em que retomaria o mesmo abençoado trabalho que iniciei entre os homens, roguei em silêncio a bênção do Eterno, para que não me faltasse a luz e a paz, o equilíbrio e a coragem na tarefa bendita do recomeço. Sou muito grata a cada um de vocês que estiveram conosco durante o estudo desse livro. Compartilhem esses conhecimentos com o maior número de pessoas possível e releiam, porque cada vez que a gente relê, a gente encontra mais esclarecimentos. Fiquem com Deus. Amo vocês.